você que está ligado aqui na TV Itajaí, os cumprimentos da equipe do programa TV e Debates, que já está no ar, contando com os seguintes profissionais. Produção especial e designer de Maicon Tobias, operando a mesa de corte, Analice Diniz. Comigo operando as câmeras no estúdio, Felipe Furtado. Produção e apresentação desse jornalista que vos fala, Breno Collinger. Nós estamos chegando até o seu receptor através do canal 20 via cabo, canal 10 via Max. Esse regional vai até o interior de Brusque, Navegantes, Balneário Camboriú, até onde que... até parece que Joinville, né? Então, canal 10 via Max, esse digital. O nosso convidado, né, para bater um papo, né, um papo comigo e com os telespectadores do canal 20, canal 10, TV Itajaí, o Fernando Francelino, né, que vai falar sobre muitas outras coisas, sobre evangelismo na nossa área e como vai o evangelismo. Fernando Francelino, cumprimentando os telespectadores e as telespectadoras, e satisfação tê-lo comigo. Satisfação é minha, muito prazer, Breno, honra estar aqui no seu programa. Grande abraço a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento na TVI. Fica aqui o meu abraço a toda a audiência, a toda a direção dessa casa. Olha, pesa muito ser filho do bispo Samuel Francelino, de saudosa memória. Te cobro muito? Olha, Breno, se você for olhar pelo lado da responsabilidade que eu tenho, por uma história, por um legado, por toda uma trajetória dedicada ao Evangelho, dedicada à vida das pessoas, se eu for olhar simplesmente pela responsabilidade, com certeza é um fardo a se carregar. Mas o fato de ser filho, de quem eu fui filho, infelizmente perdemos o meu pai há um ano e pouco atrás, 1 ano e 3 meses atrás. O fato de ter sido filho dele me dá uma honra muito maior, me dá algo muito melhor para carregar do que a palavra peso, vamos dizer assim. Então é motivo de honra, é motivo de orgulho, sem dúvida nenhuma. Eu tenho o maior prazer em dizer que fui filho do bispo Samuel Francelino. E diante daquilo que Deus tem feito na minha vida e diante daquilo que eu tenho, os caminhos que eu tenho percorrido, acredito que é uma responsabilidade sim, mas não um peso. Agora, eu não seria evangélico se não fosse a pregação do bispo, né? A pregação do bispo era uma pregação de doutrina e de ensino. Ali entrou na minha mente a mensagem de Cristo verdadeira. A verdadeira mensagem de Cristo entrou. Até então eu fui católico, né? E não tinha, né? O padre falava no púlpito e não é um pouquinho assim de palavra, e o resto é ritualística, né? Certo? Então, agora eu, né, conforme a história, né, do meu conversão, do meu evangelismo, a história, eu fui dar, né, um apoio para o meu enteado, né, que estava na casa de recuperação Vale Ebenezer, há 14 anos atrás. E aí eu sentava no último, né, quase encostando a parede dos fundos da igreja, como se disse assim, estou traindo a minha religião. E aí é o seguinte, aí eu escutei a palavra do bispo, meu Deus, caiu tudo, né? A escama dos meus olhos, e entrou tudo na minha mente, né? E a fé vem por ouvir, e ouvir da palavra de Deus, né? E assim aí o Jean saiu, eu falei Ebenezer, e eu continuei,
continuei com a Yolanda. E aí fomos mais para o meio. Assim, de repente, o bispo me viu assim. Mal sabia ele que eu estava mais de um ano né, congregando no CI sede. O bispo falou assim, vejo com muita satisfação o visitante Breno Colling, jornalista, não sei o quê, seja bem-vindo. Mal sabia ele que estava mais de um ano assim. E aí então comecei a congregar, né, e o obreiro, esse negócio todo, e hoje sou pastor do CI sede, né? E aí então, né, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né, eu tinha uma promessa na minha vida que não, só quando saiu na escama dos meus olhos, e eu pude né, notar que tinha uma promessa, tá? Então essa é a minha história do evangelismo, e estou muito bem, estou feliz, junto com Jesus, né? E o filho do bispo, né, Fernando Francilino, ele vai contar a sua experiência também. Amém. Só para concluir aí, participar disso que você estava falando, você falou sobre a questão da religião, quando você era católico e depois se tornou evangélico. A palavra religião significa religar. Religar. Né? Religar o homem a Deus. A religião ela é extremamente importante para fazer esse trabalho justamente de religação do homem a Deus. Só que, infelizmente, o homem, por muitas vezes, pegou essa via e encheu de pedágios, onde as pessoas começam a sofrer por causa das doutrinas de homens e tudo mais. E você falou dos nossos irmãos católicos, considero nossos irmãos católicos, porque somos todos cristãos. Claro. O cristianismo hoje, apesar de nós vivermos num estado laico, o cristianismo hoje ele faz parte de 87% da população brasileira. E eu creio que onde a palavra de Deus é verdadeiramente pregada na sua essência, na essência da palavra que é viva, que é eficaz, a vida do cidadão verdadeiramente se transforma. Isso acontece muito dentro da religião evangélica, porque prega estritamente a palavra, mas eu conheço padres também que tinham ou que têm uma pregação poderosa. Existe um padre que inclusive já faleceu, que se chama Padre Léo. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Meu pai ouvia muito o Padre Léo pregar. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que pregava a palavra na doutrina da palavra, e era assim que meu pai pregava. Por isso que a palavra transformou a sua vida e transformou a vida de tantas pessoas. Por isso que tantas pessoas têm testemunhos para contar, não porque era o bispo quem estava falando, mas porque o bispo estava falando da palavra na sua essência. A essência. E a palavra do Senhor nos ensina assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Te liberta do vício, te liberta da prostituição, te liberta de uma vida errante, te liberta de tantas coisas muitas vezes que nos aprisionam, né? E aquilo que nos aprisiona não nos faz bem, porque Deus nos fez para sermos livres inclusive da religiosidade. A religião é importante, mas a religiosidade é um perigo. É por isso que muitas pessoas se matam, por isso que hoje existem guerras religiosas, não por causa da religião na essência, mas sim por causa de homens que colocam doutrinas pessoais particulares, interesses particulares dentro da religião. Isso realmente é um câncer dentro da religião. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado pastores, Deus tem levantado profetas nessa nação, homens que pregam a palavra verdadeiramente na sua essência. E pessoas estão sendo libertas por causa disso. Por recomendação do bispo, o bispo teve uma reunião de líderes e obreiros, líderes e pastores, no 2007, no último, final de 2007, ele recomendou: olha, a legislação está mudando, eu convido para vocês, líderes, para cursar, eu cito até a Igreja Católica, os padres têm teologia, esse negócio todo, cursar a teologia, porque vai ser exigido responsável, pelas igrejas tenham teologia. E aí
em 2008, no início de 2008, eu me inscrevi no curso de teologia e, né, sou formado em bacharel em teologia a partir de 15 de outubro de 2011, né? O Santuário da Família agradece. Temos um teólogo. Vários teólogos, na verdade. E aí, então, por recomendação do bispo, eu depois de 40 anos eu voltei com um banco de faculdade. Né? Então, aí eu não nasci em berço evangélico, como tu. Né? Eu nasci um sincretismo, a minha família era sincrética, tanto ela católica como frequentava o terreiro de Umbanda, né? Sincrética. Né? Então, eu tive que, né, por esforço, né, e força, para, né, depois dos 60 anos, cursar teologia. E me sinto bem, tá? Eu acredito que o curso de teologia é muito cultural, né? Não se estuda somente religião, se estuda psicologia, filosofia, sociologia. Né? E além dessas cadeiras, sociologia da religião, além dessas cadeiras de psicologia, sociologia da religião, psicologia da religião, história da humanidade. História da humanidade, tudo. Né? E tive uma cadeira de grego koiné, grego popular. Hebraico também. Hebraico. Mas muito grego koiné, porque a Bíblia Septuaginta, né? Septuaginta também, né? Foi feito com o grego koiné, né? Elaborado em grego koiné. Então, arqueologia, né? Arqueologia, tinha cadeira de arqueologia. Olha, uma gama de, né? São 40 e poucas cadeiras e vou citar, não vai falhar. Agora, né? Tudo isso, né? Porque o bispo era líder. Tinha a marca da liderança. Né? Então, olha, foi como assim, tivesse falecido, né? Um pai para mim, pai espiritual, né? Eu sinto muita falta do bispo e eu creio que está na glória porque morreu pregando, né? Eu costumo dizer que ele escolheu algo pelo que morrer e viveu por isso. Uhum. Né? Então ele escolheu a fé, escolheu pregar o evangelho e foi até o último minuto de vida pregando a palavra do Senhor. E algo que era muito interessante, que ele sempre falava, ele costumava comentar, de que se ele pudesse escolher como morrer, ele queria morrer pregando. Então, eu não consigo ver uma outra realidade que não seja um presente de Deus para a vida dele. Eu acredito que um ciclo que se fechou, um legado que foi deixado, um projeto que ele começou, teve início, meio e fim, todos os propósitos que Deus colocou no coração dele, os sonhos que Deus colocou no coração dele foram realizados, porque é isso que a gente prega que Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus que realiza o sonho dos seus filhos, Deus é um Deus que realiza a vontade dos seus filhos quando andam de acordo com a sua palavra, e ele é a prova viva de que a palavra do Senhor, ela verdadeiramente é eficaz. Então, obviamente, eu sinto muita falta, tenho um sentimento, eu sou filho, sinto falta, às vezes eu me lembro em situações, em momentos, eu era muito próximo do meu pai, tinha um relacionamento muito próximo do meu pai, então, obviamente eu sinto, mas quando me vem a saudade, me vem humana, né? A saudade, me vem uma saudade não com tristeza na alma, mas com respeito pela história, uma saudade com uma boa lembrança, trazer na memória aquilo que traz esperança para o coração. Então, quando eu trago ele na memória, eu tenho esperança daquilo que virá ainda para a minha vida, porque eu tenho um referencial, um exemplo a seguir. Então, eu acho que isso é importante, nós precisamos ter referenciais. A palavra do Senhor lá em Hebreus 11 dedica um capítulo inteiro aos heróis da fé.
justamente... Nós estamos chegando até o seu receptor através do canal 20, via cabo, canal 10, via Max Race regional e digital. O Fernando Francilino, nosso convidado para um bate-papo informal. O programa é característico pela informalidade, não tem esquema, não tem nada, batendo um papo e os 4 blocos vão se consumir. Que bom. Bom, Hebreus. Eu estava falando no bloco anterior sobre Hebreus 11, né, que fala a palavra do Senhor dedicando um capítulo inteiro aos heróis da fé, falando da importância dos heróis da fé como referenciais de legado, referenciais de história, referenciais de exemplos para aqueles que ficam, né? Para aqueles que estão aqui nesse mundo, que estão aqui caminhando nesse mundo, histórias que você pode analisar, isso dentro da Bíblia, pessoas dentro da Bíblia, personagens dentro da Bíblia que viveram histórias de adversidades, viveram histórias de problemas muitas vezes, mas tiveram meios, métodos em Deus e com Deus de vencer as adversidades e alcançaram o status de heróis da fé. Eu comparo o meu pai como um grande herói da fé. Sim. Um homem que quebrou paradigmas, um homem que quebrou vários preconceitos, doutrinas de homens, como nós falamos no primeiro bloco. Quando ele foi chamado por Deus para começar o trabalho, nós vivíamos uma outra realidade de igreja, de religiosidade dentro de Itajaí e no Brasil como um todo. Então ele fez parte de uma geração que quebrou muitos dogmas, quebrou muitos preconceitos, muitas coisas estabelecidas e abriu o evangelho para a grande massa. Para o pensador, para a pessoa porque antigamente ser evangélico era sinônimo de ser fanático, tapado, sem conhecimento, não tinha acesso à informação, pessoas que muitas vezes eram manipuladas por isso. Mas quando Deus começou a levantar pessoas com caráter, pessoas com história, com história cultural, com cultura dentro, conhecimento cultural, conhecimento abrangente do mundo, pessoas com acesso a informações, começaram a trazer para o Evangelho e dentro do Evangelho essa condição e começaram a alcançar justamente você, que era um homem, por exemplo, que tinha um conhecimento, que não ia comer qualquer coisa, que não ia se alimentar de qualquer coisa, que ia raciocinar sobre aquilo que você estava aprendendo. E Paulo fala isso, Paulo fala, seja o vosso culto racional. Racional, Ou seja, racional o que é? Você justamente colocar em cima da mesa, você analisar aquilo que você está ouvindo. Pela razão. Pela razão. Exato. Pela razão. O Evangelho... Deus nos deu a razão. Justamente, o Evangelho não é um Evangelho emocional que você vive do choro, ou vive da emoção, ou vive, como eu costumo dizer, de um eterno orgasmo espiritual. Não, o Evangelho ele é racional, ele é de aplicação diária. No seu dia a dia lá fora, você começa a aplicar a palavra do Senhor e ela começa a gerar efeito na tua vida e verdadeiramente a tua vida muda por causa disso. E é isso, e eu considero meu pai como um herói na fé, não só ele, mas como essa geração que Deus levantou, essa geração que ele fez parte, justamente para levar o Evangelho a essas pessoas. E fazer com que essas pessoas entendam que existe sim um Deus que pode transformar a vida de cada um. Olha, o Fernando Francelino, quando morreu o pai dele, na frente do caixão, parece hoje, tá? Ele falou, escolheu, né, um momento, né, quarta-feira santa. O auge do ministério de Cristo. O auge do ministério de Cristo. Lembra? Justamente. Foi por isso que eu falei no começo. Eu não tenho como perguntar ou quando ora a Deus, dizer, Deus, por que você levou meu pai? Claro. Eu vejo que o que aconteceu foi algo sobrenatural na vida dele. Foi um presente de Deus. Em troca de tudo que ele fez pelo Evangelho. Nós estamos falando sobre a morte do bispo, morte física, é claro, do bispo, em plena, né, ministério, o auge do ministério de Cristo, que foi, né, a morte e ressurreição. Como eu estava falando, quando eu me lembro do falecimento do meu pai, e me lembro que o Evangelho
do Senhor Jesus, a palavra de Deus, a essência do Evangelho é a morte e ressurreição do bom pastor, do Senhor Jesus Cristo. E quando eu me lembro que o meu pai faleceu justamente na época da Páscoa, onde nós comemoramos a morte e ressurreição de Cristo, no início da Páscoa, eu vejo como o que aconteceu é uma prova nítida, clara, de que, de fato, foi um propósito de Deus para a situação, foi um propósito de Deus para aquele momento, e que Deus estava entregando para ele um presente diante de tudo que ele fez, diante do legado que ele fez, diante da obra que ele realizou. Eu me lembro quantas vezes eu chegava à noite em casa. Eu moro sozinho desde os 17 anos. Eu nunca me envolvi com igreja, mas eu sempre tive um relacionamento com meu pai muito próximo com a minha família. Então, mesmo morando sozinho, eu costumava dormir na casa dos meus pais finais de semana, e eu me lembro quantas madrugadas eu cheguei em casa, 4, 5 horas da manhã, e me lembro, eu tenho a imagem nítida do meu pai de joelhos, num sofá, no frio, no verão, não importasse a época, a estação do ano que fosse. Ele estava na madrugada, de joelhos no piso, orando. Isso é uma atitude de que ninguém vê. Isso é uma atitude que, se você vive uma consagração, né? Se você vive de engano, Breno, você não precisa fazer isso. Você dorme a noite inteira e levanta de manhã para fazer o que você quer fazer, e dentro do Evangelho, eu quero dizer. Exato. Agora, um homem com a história que ele tinha, com o legado que ele tinha, sempre estar disposto a passar madrugadas buscando a Deus, não há como eu não me orgulhar do pai que eu tive, não há como eu não entender de que existia um propósito de Deus para aquela situação. E, de fato, depois do falecimento dele, muitas coisas ocorreram, muitos ministérios se levantaram, porque a própria palavra de Deus nos ensina isso. Às vezes é necessário o trigo morrer para poder dar o fruto. Então eu vejo que a morte dele despertou muitos ministérios, muitos chamados, muitas pessoas que estavam acomodadas, quem sabe, estavam vivendo na acomodação, começaram a trabalhar graças ao fruto de um legado, de uma história. E hoje, sem dúvida nenhuma, eu tenho muito orgulho sempre que eu me lembro. Tenho saudade, obviamente, a gente sofre. Não tem como você dizer, não sofro. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus, me conforta o coração, porque me traz à memória essa situação. Então, eu vejo como um presente. E você citou, Fernando, o herói da fé. Justamente. Eu me lembro, porque eu tive uma cadeira, né? História do cristianismo. O que não está na Bíblia está durante 2000 anos de história do cristianismo. 2000 anos, né, de história do cristianismo está nessa cadeira. E eu me lembro de John Hus, quando ele morreu na Inquisição, né, houve a reforma e a contra-reforma da Igreja Católica. Morreu na fogueira, né, e ele falou assim: vocês conseguiram calar um ganso, que o apelido dele era Ganso. Mas virá o tempo em que aparecerá um cisne, que vocês não vão calar. 100 anos depois, um século depois, exato, surgiu Martinho Lutero, que é apelido Cisne. É o cisne. E eles não conseguiram calar. Então, quer dizer, a história do cristianismo é bonita por essas, né? Como está o Evangelho, o Evangelho e o Novo Testamento foi escrito mais ou menos assim, entre 70 e 80 anos. E a história do cristianismo é 2000 anos. Por isso que é importante estudar, para não dizer bobagem. Então, quer dizer, a história do cristianismo era rica por natureza. Começando por livro de Atos.
né? Livro de Atos, quando o Senhor ascendeu aos céus, está sentado à direita, e prodígios e maravilhas foram, né, realizadas em nome de Jesus Cristo. Prodígios e maravilhas. Foram e continuam sendo Sim, realizadas. sim. Nós acompanhamos Sim. milagres todos os dias através do nome do Senhor Jesus. As pessoas às vezes questionam se de fato Jesus Cristo ressuscitou, se de fato Jesus Cristo até mesmo veio a esse mundo. Olha, Jesus Cristo foi um líder tão poderoso que a própria história confirma isso. E o próprio mundo é dividido entre antes e depois de Cristo. Claro. Tamanha a influência de Jesus Cristo na humanidade. Sim. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que fala do sermão o sermão da montanha, as bem-aventuranças, aquilo ali nada mais é do que o código civil para a sociedade. Sim. Se o homem, seja ele religioso ou não, seguir o que Jesus Cristo falou, enquanto cidadão civil, enquanto ser humano, fazendo parte dessa sociedade que a gente está estabelecido, se ele seguisse o que está escrito em Mateus 5, 6 e 7, nós não teríamos assassinatos, não teríamos violência, não teríamos roubo, não teríamos pessoas enganando pessoas, não teríamos a grande maioria dos sofrimentos que as pessoas têm hoje na sociedade que nós vivemos. Independente de religião, simplesmente seguindo os ensinamentos de um grande líder que veio para nos ensinar a ter uma vida de prosperidade na terra, a ter uma vida abençoada na terra. Lá em 1 João 2,6, a palavra do Senhor nos ensina assim, que aquele que afirma que permanece nele, no Senhor Jesus, que ande como ele andou. Sim. Se nós andarmos, seguirmos os passos de Jesus Cristo, nós não vamos ter problema na nossa família, não vamos ter problema com as nossas dificuldades que nós muitas vezes enfrentamos. Aflições nós passamos, o próprio Jesus Cristo disse, nós passaremos por aflições, passaremos por momentos de tribulações, Jesus Cristo passou por isso, só que tem um bom ânimo. As grandes mazelas que a sociedade enfrenta hoje, se dessem ouvidos às palavras que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, estão ali na Bíblia. Leia, você que está em casa, leia aí, pega a Bíblia que de repente está empoeirada aí em cima do guarda-roupa, sei lá onde está. Leia Mateus 5, 6 e 7. É o Código Civil. Sim. Nós estamos chegando até o seu receptor através do canal 20 via cabo, canal 10 via Max. Esse regional, batendo um papo com o José Carlos Francelino, não, né? É o teu tio, né? Com o Fernando Francelino, que já está na obra, né? Ele é presbítero, em breve vai ser pastor também, certo? Presbítero, e está na obra, pregando o Evangelho de Cristo, a exemplo do pai dele. Ele vem na mesma linhagem do bispo. Eu falei para ti um dia desses, né, que após ouvir teu pregar, é doutrina pura. E entra na cabeça da gente. Né? Então, como é que está a tua situação, assim, pregando itinerante? A palavra do Senhor nos ensina, a própria palavra de Deus nos ensina que a letra, ela mata. Ela mata. O que vivifica é o Espírito Santo de Deus. Sim. Eu creio plenamente de que eu, particularmente, quando ministro uma palavra, eu não tenho de mim nada a oferecer para as pessoas. Claro. Sou um ser humano, como qualquer outro que está me ouvindo. Só que eu creio que quando a palavra é ministrada e as pessoas começam a ter aquele sentimento, o que ele está falando é verdade. O que ele está falando é importante. Aqui, dentro de você, o seu espírito se move de uma tal forma que você acredita e que você tem a convicção de que se você fizer aquilo que a palavra está dizendo, a sua vida vai mudar. Isso é papel do Espírito Santo de Deus. Sim. Então eu creio que... E o convencimento é o Espírito Santo de Deus. Então é assim, quando você ouve uma pregação, quando você ouve uma ministração da palavra, pura e simplesmente a palavra, e aquilo entra no teu coração, isto é o Espírito Santo de Deus te convencendo do teu erro, te convencendo do teu pecado, te convencendo do lugar onde você precisa mudar, te convencendo daquilo que você precisa melhorar,
te confortando por aquilo que você tem feito certo e continuar a fazer com que você permaneça no caminho que você está andando, acreditando naquilo que está no teu coração. Então isso é função, isso é trabalho do Espírito Santo de Deus. A nossa função, a minha função, eu entendo que é crescer na graça e no conhecimento. É o que diz a palavra do Senhor. Cresça na graça e no conhecimento. O conhecimento, você vai atrás. Conhecimento é estudo, é cair de cabeça para dentro da palavra, é aprender. Osés já falava, né? O meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então, essa é a minha parte. A graça, quem dá é o Espírito Santo de Deus. Sim. Então, existe a sua parte, existe aquilo que você tem que fazer. Eu tenho buscado muito o conhecimento, tenho buscado muito o entendimento, até porque você falou no início do programa sobre se era um peso eu carregar o nome de filho do bispo. Exato. É uma responsabilidade sem dúvida nenhuma. Só que muitas pessoas se enganam, muitas pessoas acham que filho de crente é crentinho, que filho de bispo é bispinho. A palavra do Senhor nos ensina que a salvação ela é individual, ela é particular, é o seu momento de você reconhecer Jesus Cristo na sua vida. Um casal, a esposa pode ir para o inferno e o esposo salvar. Justamente. E vice-versa. Né? E eu costumo dizer e é verdade, que eu nunca me envolvi com a igreja. Quem me conhece sabe. Claro. Apesar de ter nascido num lar evangélico, ter aprendido e ter sido criado dentro dos preceitos do evangelho, como eu te falei, o evangelho não é só espiritual, né? É racional. Então eu aprendi os ensinamentos da palavra do Senhor e aprendi o que é certo, o que é errado à luz da palavra de Deus. Eu nunca me envolvi. Eu nunca abri a Bíblia para estudar. Eu nunca procurei, eu nunca me imaginei sendo um pregador. Eu tinha certeza absoluta no meu coração de que eu seria aquela pessoa que daria sustentação para o meu pai realizar o ministério. Porque o meu pai ele sempre foi totalmente dedicado à obra. Sim. Quem cuidava das coisas lá em casa era eu. Eu costumava ajudar o meu pai nas coisas... Dirigente da emissora, né? Da 106. Na rádio, justamente. Mas assim, as coisas de casa mesmo. Até o meu pai não trocava um carro sem falar comigo. O pai não mexia em nada, não fazia um negócio sem conversar. Era tudo o Fernando que fazia. Por que eu fazia? Porque eu deixava ele livre para que ele tivesse a cabeça voltada para o Evangelho. E eu imaginei que a minha vida seria assim até o dia que o meu pai faleceu. Quando o meu pai faleceu, eu ainda assim, eu cheguei em casa, eu me lembro muito bem. Eu me lembro muito bem que eu cheguei em casa, era um domingo à noite, o pai foi sepultado no domingo à tarde. Saí do cemitério, fui ao culto, num culto de Santa Ceia. E me lembro que eu cheguei em casa, eu fiz uma oração a Deus. Deus, tu conheces o meu coração, tu sabes a minha realidade, Deus. Eu nunca me envolvi com obra, eu não quero simplesmente fazer o que o meu pai fazia sem ter conhecimento ou sem ter a graça. Deus, se tu tens alguma coisa para falar comigo, fala comigo agora. Eu vou pegar a Bíblia aqui, eu vou abrir e quero que tu fales comigo, Deus. Eu não tenho conhecimento da palavra. Eu costumo dizer que o meu pai, ele leu a Bíblia várias vezes de capa a capa. Eu li muitas vezes a capa, eu passava e lia a capa. Sabe, eu ouvia, era aquele tipo cristão à toa que, eu sei que está falando porque já ouviu falar, todo mundo fala, você acaba decorando alguns versos famosos e tal. Mas conhecimento profundo eu não tinha. E eu me lembro que eu abri a Bíblia em Esther 4:14, deixa eu ver se eu me lembro agora, que dizia assim: se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virão de outra parte para o povo. Eu entendi que eu poderia simplesmente ficar na posição que eu estaria. Eu nunca vivi de igreja, eu nunca sobrevivi da igreja, eu sempre tive a minha profissão, cuido, tenho uma empresa de comunicação, administro a Rádio 106 FM. Então, ou seja, a minha vida financeira continuaria estabilizada como continua hoje. Hoje você falou sobre a igreja, eu sou membro do CI como qualquer outro. Claro. Não tem nenhuma função ou cargo ou qualquer coisa que me renda recursos dentro do CI, dentro da igreja que o pai ministrava. Mas enfim, eu entendi ali, se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virão de outra parte para o povo. Sim. Eu entendi que se eu quisesse rejeitar o meu chamado... As pedras clamarão. As pessoas não vão deixar de se alimentar, as pessoas não vão deixar de buscar a Deus, as pessoas não vão deixar de receber aquilo que Deus tem para a vida delas. Claro. Aí o texto continua dizendo assim, mas você e a família do seu pai morrerão. Eu entendi aquele morrer não como uma morte física. Sim. Não, mas uma morte de chamado.
uma morte de continuação de um legado, uma morte de uma continuação do propósito que Deus tinha sobre a vida dele e estava derramando sobre a minha vida. Eu poderia simplesmente rejeitar aquilo ali, ia morrer com o meu pai, o chamado dele, eu ia continuar a minha vida e tudo bem. Sim. E aí o texto continua dizendo assim, ó, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a essa posição. Olha que forte. Eu não pesquei na Bíblia. Mensagem. Deus não falou contigo nesse justamente, momento, eu não pesquei na Bíblia, eu não cacei, não abri a Bíblia no meio, porque Esther 4:14 não está no meio da Bíblia. Não tinha conhecimento da palavra, foi simplesmente eu abri e o versículo deu de cara, deu de frente para aquilo que eu estava vivendo. E ali eu entendi, Deus tem um propósito para a minha vida. E aí eu fiz uma oração, Deus, eu vou atrás do conhecimento. Tenha misericórdia e derrama sobre a minha vida a tua graça. E a partir daí, eu tenho ministrado a palavra do Senhor. Eu estou chegando agora a 50 mensagens ministradas, neste um ano, a 50 mensagens ministradas. Todas elas inéditas, todas elas independentes uma da outra, todas elas algo novo. E eu considero, e eu costumo dizer, que cada mensagem que Deus me dá é um milagre. Porque eu sei o conhecimento que eu tinha, que não era nenhum. Diante da profundidade, como você falou, em doutrina, você tem falado sobre que eu venho na mesma linha doutrinária, na mesma linha de conhecimento aprofundado da palavra, mas eu quero dizer para você, eu não tinha esse conhecimento. Isso é a misericórdia de Deus sobre a minha vida. O meu pai viveu uma vida inteira do Evangelho. Hoje ele tinha a profundidade, obviamente a graça, mas tinha um conhecimento da palavra do Senhor fantástico. Quem conhecia ele sabia. Sim. Eu tenho vivido o milagre ainda. É óbvio que vai chegar o tempo que Deus vai cobrar de mim maior entrega, maior disponibilidade no conhecimento. Mas eu costumo dizer que cada ministração que eu faço, cada ministração que eu termino, é a graça de Deus e a pura misericórdia de Deus. E isso é tão comprovadamente, isso está tão comprovado de que eu tenho observado e tenho recebido diversos e-mails diariamente. Eu recebo de e-mails, ligações, pessoas contando testemunhos de libertação, de cura, de mudança de vida através das mensagens. Que não são minhas, como eu falei, Espírito Santo de Deus é que faz a obra. E eu só tenho a agradecer a Deus porque eu não merecia. Eu me lembro quando o Fernando Francelino, depois da morte do pai dele, chamou a noiva dele e disse: o que você falou? Eu olhei para ela, e disse assim, ainda no sepultamento, eu olhei para ela e disse assim, olha, o Fernando que você conheceu está sendo enterrado, sepultado hoje junto com meu pai. Isso, a partir de hoje, a nossa vida vai mudar, a minha vida vai mudar, e eu viverei uma vida. E aí comecei a explicar para ela os preceitos, naquilo que eu acreditava, porque nós nunca tivemos, nós já estávamos namorando há 2 anos. Sim. Né? E nesses 2 anos, há 2 anos e meio, ela me conheceu. O primeiro ano foi um ano assim, eu completamente indiferente com as coisas de Deus, nem aí para nada, vivendo uma vida, enfim, de mundo, como a gente fala, uma vida de balada, uma vida enfim. E depois desse 1 ano e meio, mais ou menos, de namoro, eu fui fazer uma viagem com meu pai. Fui para Israel. E nessa viagem que eu fiz com meu pai, lá eu tive, no Mar da Galileia, eu tive um reencontro com Deus. Exato. Lá eu fazendo uma oração, justamente assim, para você ver, quando você abre, Deus, tudo que Deus espera da gente é um coração quebrantado. Deus não espera a perfeição, Jesus Cristo 2010, né? 2010, né? 10, né? Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele disse assim, eu não vim para aqueles que são sãos. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes, eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Ou seja, muitas pessoas não procuram a Deus porque acham que não tem merecimento de chegar perto de Deus. E é justamente o que Deus espera, alguém que tem um coração quebrantado, alguém que verdadeiramente reconheça que está errado e precisa mudar. E eu me lembro que eu estava no Mar da Galileia fazendo um passeio, e para quem conhece a palavra do Senhor sabe que todo o ministério de Jesus Cristo se deu em torno do Mar da Galileia. Ele atravessava o mar daqui para lá, de lá para cá, ele estava sempre em volta do mar. E aquele local é muito forte, porque aquele local, mesmo com o passar dos anos, 2000 anos após a estada de Jesus Cristo nessa terra, aquele lugar permanece quase que intocável
Você não vê muitas construções, você não vê muitas... Nós vamos para um rápido intervalo comercial e em seguida nós retornamos com a experiência do Fernando Francelino, né, com o pai dele em 2010. Nós estamos chegando até o seu receptor através do canal 20, via cabo, canal 10, via Max. Fernando Francelino, continua. Bom, eu estava falando da minha experiência lá no Mar da Galileia. Como eu disse para você, lá o local ainda está muito preservado, mais ou menos como era naquela época. Você não vê grandes edificações, você não vê construções. Então você vê a natureza como ela era e como ela continua sendo. E a presença do Espírito Santo de Deus lá é muito forte. Sim. Você sente que aquele local existe algo diferente naquele local. E aí eu me lembro que as pessoas foram fazer um momento de oração dentro do barco, porque o barco ele navega até o centro do Mar da Galileia. E ali naquele momento começa a se fazer um louvor, as pessoas começam a orar e tal. Como eu não estava fazendo parte, aquela situação que eu estava falando, Sim. às vezes as pessoas acham que não são merecedoras e aí se afastam, porque eu sou muito pecador e enfim. As pessoas começaram a fazer aquele culto de ação de graças a Deus e eu me lembro que eu me retirei e fui para a proa do barco, sozinho. E aí comecei a olhar a vastidão do mar, comecei a meditar na palavra do Senhor, comecei a fazer uma oração a Deus assim, olha Deus, eu já fiz um monte de porcaria nessa vida. Já fiz um monte de coisas erradas. Eu sei que Deus é um Deus de misericórdia, mas eu também sei que eu tive uma criação que eu deveria viver diferente da vida que eu estou levando. Porque eu tenho um certo conhecimento que às vezes as pessoas não têm. As pessoas pecam por falta de conhecimento. Eu não tenho conhecimento geográfico na palavra do Senhor, o conhecimento... Mas eu aprendi, eu tinha um pai bispo que me ensinou os preceitos da palavra de Deus, como viver para ser salvo. E eu comecei a orar a Deus nesse sentido. Deus, olha, eu não sei se tu tens alguma coisa para realizar na minha vida, mas assim, se existe uma esperança para mim, eu estou aqui, Deus. E naquele momento eu fui impactado. Revestido, como você falou em Atos 1:8, Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus, disse assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês serão minhas testemunhas não de Jerusalém, deixarei os órfãos, né? Não, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Jesus Cristo estava falando do poder do Espírito Santo de Deus. Só quem já viveu essa experiência, ou quem abre o coração para viver essa experiência, vai entender o que eu estou dizendo. Naquele momento eu fui impactado e fui encharcado pela presença do Espírito Santo de Deus. Fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Ali, eu entendi que Deus tinha algo para fazer na minha vida. Aquele momento foi um momento grandioso. Hoje eu entendo que era Deus respondendo também às orações do meu pai. Sim. Porque Atos 16:31 diz assim, creia no Senhor seu Deus e será salvo tu e toda a tua casa. E o meu pai passou anos de joelho orando em cima do altar, dizendo, Senhor, eu não criei os meus filhos para ir para o inferno, eu não criei os meus filhos para se perderem no mundo, eu sei que os meus filhos vão ser salvos. Quantas vezes você ouviu essa oração dentro do santuário da família? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Então, ele depois do culto, ele ficava de joelhos orando pela família. E, meu Deus. Então, o que aconteceu? Naquele momento eu tive um reencontro com Deus. Quando eu voltei de Israel, vida de filho de pastor não é uma vida muito fácil. Sim. Você é muito cobrado, principalmente pelos religiosos, dentro da sua própria casa. Quando eu voltei para Itajaí com meu pai, eu sentei com ele e comecei, olha, pai, agora eu preciso de um tempo para eu me acertar, para eu me fortalecer em Deus, para eu começar a me alimentar, e eu quero um lugar que eu não seja o filho do bispo, que eu seja simplesmente o Fernando. Que eu chegue na igreja, entre e saia da igreja, como você fez durante um ano. Você teve a oportunidade de, durante um ano, simplesmente chegar anonimamente, ouvir a palavra, ninguém olhar para você como o Breno Collin jornalista, você teve esta liberdade de ouvir a palavra e ser alimentado por Deus, ser alimentado pelo Espírito Santo. Eu precisava disso. Se eu voltasse para dentro do santuário da família, para dentro do SEI naquele momento, logo viriam cobranças, logo viriam situações onde as pessoas começariam a me tratar como filho do bispo. Sim. E eu não queria esse peso, eu precisava desse tempo para fortalecer a minha fé. Pois bem, comecei a frequentar uma igreja de um amigo do meu pai e a gente, enfim, e o meu pai começou a dividir comigo situações sobre a igreja Batista, né? Não? A igreja Luz da Vida, em Balneário Camboriú. Tinha alguns amigos lá e comecei a frequentar lá. E aí, mas sempre
Mas a vida, a história, a minha história com meu pai, de pai e filho, mudou, porque a partir daquele momento, lá de Israel, o meu pai começou a dividir comigo situações, conversas, que ele nunca tinha conversado, sobre ministério, sobre vida com Deus, sobre pessoas no ministério, pessoas que ele convivia, sobre história, sobre... Enfim, eu comecei a descobrir muitas coisas que eu não conhecia. Meu pai começou a trocar essas informações comigo. Informações de ministério, que ele sempre foi pai, não era pastor em casa. E aí eu fui agregando muito conhecimento, muita informação, servindo a Deus nessa igreja, caminhando devagarinho, porque a vida, ela é gradual, a tua vida espiritual ela é gradual, você começa a ir vagarosamente. A vereda do justo é como a aurora. Luz da aurora. Vai clareando até que se torne dia pleno. Dia perfeito, justamente. Então, foi assim comigo. Só que no meio do processo aconteceu algo que eu não imaginava e que ninguém imaginava. 6 meses depois dessa viagem, meu pai falece. E aí foi um turbilhão de emoções, um turbilhão de sensações, sentimentos, até você, hoje eu estou te falando de algo que eu já digeri, algo que eu já entendi, algo que já foi esclarecido na minha mente. Sim. Então hoje eu vejo o propósito de Deus em tudo isso. Entendeu? Eu vejo o que Deus está fazendo na minha vida, consigo entender situações que eu não consegui entender naquela época e hoje, graças a Deus, no meu coração está muito claro, está muito esclarecido e eu consigo realizar o propósito que Deus tem para a minha vida. O chamado, o legado do bispo Samuel era dele e dele. Foi feito com ele, faleceu, morreu com ele. Hoje começa o chamado do Fernando, que é especial, é individual, obviamente levando considerações, levando exemplos, conceitos, conselhos, obviamente, referencial, só que eu tenho o meu chamado, a minha história, as minhas características, fui chamado para falar um povo diferente, entendeu? A palavra do Senhor nos ensina a ir de pregar o evangelho a toda a criatura, pregar para aqueles que não conhecem a verdade. Exato. Então, é assim, as pessoas que têm testemunhos do chamado, da história do meu pai, vidas que foram restauradas através da vida dele, hoje eu louvo a Deus porque essas pessoas me cobrem de oração. Me cobrem de oração, me cobrem de respeito, têm carinho, me honram pela história do meu pai, por aquilo que eu tenho feito em prol do chamado que Deus me deu. Mas, obviamente, eu fui levantado por Deus para pregar para uma nova geração. Pessoas que precisam ainda conhecer o poder transformador e libertador da palavra de Deus. E é isso que eu tenho feito e tenho me dedicado de coração. Ô Fernando, tu conhece os dois lados da vida. O mundo e a religião. E o cristianismo. Certo? Deus quis que tu passasse por essa fase do mundo, para que conhecesse a realidade do mundo. E em ti vão vir muitos jovens que estão ainda no mundo, né? Ainda no mundo, é a profetização, minha profetização sobre a tua vida. Né? Porque tu ama as pessoas que estão no mundo, tá? E passou a abominar o pecado do mundo, certo? Então, a palavra de Deus em João 10:10, nota claramente: o inimigo veio senão para destruir, roubar, matar e saquear. O mundo está cheio de jovens sujeitos a esse tipo de inimigo. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Teu chamado é diferente. É justamente nisso que eu creio. Se eu pudesse escolher e optar, obviamente eu não teria vivido esses anos todos fora. Por outro lado, eu vejo que, justamente como você falou, o fato de conhecer a outra realidade, sim, a realidade lá de fora, eu consigo entender o que muitos jovens estão passando.
E é até interessante isso, porque a princípio, quando meu pai faleceu e eu decidi, que eu cheguei para minha noiva e falei assim, olha, o Fernando que você conheceu, morreu, está sendo enterrado e a partir de hoje eu vou viver uma nova história. Isso eu não falei só para ela, isso eu falei para todos os meus amigos. E eu tenho muitos amigos que não são evangélicos, muitos amigos, eu tenho um relacionamento, graças a Deus, eu me relaciono muito bem com as pessoas. E tenho muitos amigos. O primeiro momento, a conversa foi, o pai dele morreu, vamos ver até onde vai. Exato. Porque tem a igreja para tocar, porque não sei o quê, e papapá, e papapá. Não conhecem a realidade. Não conheciam a realidade. O segundo momento, eles começaram, mas peraí, ele está levando a sério demais esse negócio. Será mesmo que isso é verdade? Será mesmo que isso é mentira? Hoje eu estou vivendo um terceiro momento. Os meus amigos que duvidaram em algum momento, que foram totalmente descrentes naquela época, hoje têm me ligado, pedindo conselhos à luz da palavra, têm participado das ministrações que Deus tem me dado, têm ouvido a palavra do Senhor, porque entenderam que verdadeiramente o Fernando mudou. Por quê? Porque uma árvore, ela não é conhecida por aquilo que ela fala. Uma pessoa não é conhecida por aquilo que ela fala. Jesus Cristo faz a referência das pessoas às árvores. Não é conhecido por aquilo que ela fala, por aquilo que ela diz, mas sim por aquilo que ela vive. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Ou seja, os frutos... E a laranjeira não come laranja. Os frutos é que determinam a qualidade da árvore. Então, é o que tem acontecido na minha vida. Eu decidi viver a minha vida em prol do Evangelho, decidi viver a minha vida em prol de pessoas, porque eu sei o poder que tem na palavra do Senhor, mudou a minha vida, e se mudou a minha vida, pode mudar a vida de qualquer um. Eu costumo dizer isso. Então, é nisso que eu creio. E as pessoas estão começando a entender isso, aquelas pessoas que estavam lá fora, que estão lá fora. E, obviamente, todos nós, a palavra do Senhor nos ensina que nós fomos eleitos, gerados em Deus, antes da criação do mundo. Todos nós temos um espírito que clama Abba Pai. Você pode até não entender o que é, mas aquele vazio, o sentimento, você corre atrás de dinheiro, não é dinheiro, você corre atrás de relacionamento, não é relacionamento, você foge para as drogas, anestesia sua carne, não é drogas, você não consegue entender o que está faltando na tua vida, para você ser plenamente feliz naquilo que você determinou no teu coração. É Deus. Sim. É Deus dentro do teu coração, é o Espírito Santo Volta de Deus. à origem. Voltar à origem, ou seja, céu não é destino, né? Céu é origem. Você foi eleito lá, é para lá que você vai voltar. Então, as pessoas precisam entender isso. Mas como entender se não há quem pregue? Exato. Entendeu? Então, é nisso que eu creio, é isso que eu tenho vivido. E é para isso que eu estou à disposição de quem quer que seja. Olha, o relógio conspira contra nós. Fernando, foi uma satisfação tê-lo comigo e com telespectadores nesse momento. Uma satisfação mesmo, tá? Eu te admiro muito, né? Fernando, eu confesso que temi, né, por tu fraquejar e tu cada vez estar mais forte. Suas considerações finais, Fernando? Breno, a honra é minha. Obrigado pelo convite. Mais uma vez agradecer a todos aqui, a direção da casa e a todos que coordenam esta equipe toda aqui da casa. Obrigado pelo convite. Obrigado por acreditar. Obrigado por me dar essa oportunidade, não para falar de mim, mas para falar da palavra do Senhor. Que bom seria se todos abrissem espaço na mídia, espaço nos meios de comunicação para falar da palavra de Deus. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Bom, chegamos ao final do programa TVI Debates, contando com os seguintes profissionais. Produção especial e designer de Maicon Tobias, operando a mesa de corte Analice Diniz, comigo operando as câmeras do estúdio Felipe Furtado, produção e apresentação desse jornalista que vos fala, Breno Colling. Muito obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela atenção de todos. Fiquem todos com Deus e Deus abençoe a todos.